A missão da Igreja. Ide e fazei discípulos. O texto base que nos pode mostrar algo de importante, prioritário e essencial como Igreja. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Isto foi no contexto da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana e depois os discípulos que se atrasaram e chegaram, e depois temos este texto que iremos usar oportunamente. Mas hoje queríamos, e a Bíblia tem esses recursos, queríamos aprender alguma coisa com os erros dos outros. Será que nós podemos aprender alguma coisa com os erros dos outros? Chamo a vossa atenção para a palavra e, dentro do possível, não se distraiam com outras coisas que às vezes uma mensagem que vem no telemóvel, ponha no silêncio para que isso não lhe traga qualquer distração. Então esta realidade que a palavra de Deus nos fala em Números, em 2 capítulos que nós temos de forma resumida, mas não só está limitado a esses 2 capítulos, Números capítulo 13 e capítulo 14, mas prolonga-se até ao capítulo 19 do livro de Números, esta história. E realmente nós temos algo que nos pode ajudar a entender tudo aquilo que está a acontecer. E hoje eu tenho o compromisso de trazer o relatório da missão que Deus nos confiou, espiar a terra de Extremós. Foi uma missão que realizámos no passado fim de semana, desde sexta-feira até ao feriado, que tivemos a oportunidade de estar em terras alentejanas e trazemos notícias, trazemos saudações, nomeadamente do pastor Mário Pascoal e a sua esposa, a irmã Irmelinda, para toda a igreja, principalmente para aqueles que privaram durante tantos anos com ele aqui como pastor desta igreja. Então, no livro de Números, no capítulo 13, nós vamos encontrar, como referi, uma experiência não muito positiva, mas como disse, precisamos de aprender com os erros. E é melhor aprender com os erros dos outros do que cair em erros, em situações que depois se tornam difíceis de suportar. Então, no capítulo 13, nós temos a missão de reconhecimento da terra prometida. Os espiões receberam a missão específica para explorar a terra que Deus tinha prometido a Israel, ao povo do Senhor. Essa exploração iria dar dados, informações valiosas para Moisés e todos aqueles que estavam com ele conquistarem a terra prometida. E logo no versículo 1 e 2, o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envia um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Os chefes, os líderes de Israel, no versículo 3, Moisés enviou do deserto de Pará, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Depois temos, então, a descrição desses líderes. Os líderes eram
os mesmos que no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 7 e capítulo 10 de Números são referidos. Alguns dos chefes eram homens mais velhos, mais experientes. Nesta missão foram incluídos os experientes, mas uma missão tão exigente precisava de gente nova. Os mais jovens eram fundamentais, não podiam ser esquecidos, mas os mais experientes, os mais velhos, estariam também ali nesta equipa que tinha esta missão. A missão exigia líderes mais jovens, na faixa dos 40 anos. Era esta a idade de Caleb e Josué. Os irmãos vão ter dificuldade de encontrar no relato o nome de Josué, porque Deus achou por bem mudar o nome de Josué. Passou a ser Oseias, a partir do versículo 16. Não há uma explicação porque é que Deus fez isto, mas só podemos olhar para o significado de Oseias, desejo de salvação. Josué significa o Senhor é salvação. Então o desejo de salvação, o Senhor é salvação, então daí o nome de Oseias como que um alvo a atingir ao conquistar a terra prometida. No capítulo 13, versos 17 a 20, os espiões deveriam determinar a natureza da terra, qualidades e fraquezas do povo. Era uma época do início das colheitas, segundo o versículo 20. Por isso, a colheita das uvas acontecia mais ou menos no fim de junho. Por isso, aquilo que eles vão trazer lá da terra prometida é um sinal claro da realidade da terra prometida. Havia uma área, desde o deserto de Zin até Reboab, fronteira no extremo do sul, a norte da terra prometida. Então, no versículo 22, nós temos uma cidade que era realmente tão significativa. O versículo 22 diz: e subiram para Negueb e foram até Hebron. Ali vivia Aimá, Sesá, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos de Zoá no Egito. Então Hebron era uma cidade histórica, a primeira cidade que os espiões encontraram em Canaã. Lembramos-nos, aqueles que estão nos cultos de quarta-feira, dos heróis da fé, o estudo que temos feito. Lembram-se de Hebron? Sugiro que façam um esforço para estar nos cultos de quarta-feira. Temos estado a estudar os heróis da fé. Hebron foi o lugar onde Abraão tinha construído um altar para o Senhor, onde Abraão e Isaac foram enterrados. Poderíamos ver isso, Gênesis 13, 18, Gênesis 49, 31. Era uma cidade-chave, fortificada, fez parte da herança que Caleb recebeu. Foi capital de Judá, onde o rei Davi se afirmou como servo ungido do Senhor. No versículo 23, o vale de Escol, o aglomerado, tinha um significado muito importante. No verso 28, nós começamos a ver um pouco do relatório dos espias. E é realmente importante olhar. O relatório continha esta informação: mas o povo que habitava nessa terra é poderoso e as cidades são muito grande fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Então, o que é que isto representava?
era um povo forte, era um povo bem armado. E isso fez parte do relatório que, de alguma maneira, assustava muitos os israelitas. Como é que vamos conquistar uma cidade com homens gigantes como lá no tempo do dilúvio? Como é que vamos ganhar esta guerra? No verso 30, nós temos, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Então, meus irmãos, o relatório assustava, mas os líderes, Josué e Caleb, diziam: o Senhor está connosco, vamos avançar, o Senhor nos vai dar a vitória. Caleb mandou o povo calar-se. Foi preciso autoridade. E às vezes, quando nos mandam calar, nós não gostamos, mas às vezes é preciso, porque o ruído muitas vezes dificulta. O relato dos espiões provocou uma reação vocal no povo. Caleb concordou com o relato dos espiões. Sim, é realmente um povo forte, mas Deus iria ajudá-los e eles iriam ser vitoriosos. No verso 32, e diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também eram aos olhos deles. Então, aqueles espias, a 10 dos 12, apenas 2, tinham uma visão positiva, otimista, esperançosa. É difícil quando a maioria diz não. Mas quem prevalece é o Senhor. Quem prevalece é o Senhor. Nem tudo é democrático no relacionamento entre Deus e os homens. Ó Deus, vamos lá discutir a santidade de vida. Vamos ser mais tolerantes, mais flexíveis. Não. Sede santos como eu sou santo. Há coisas que o Senhor não cede, não negocia. E, meus irmãos, diante desta realidade, por certo, Josué e Caleb, ou seja, Oseias, estariam tristes. O relatório negativo, 10 dos 12 espias exageraram nos perigos do povo da terra. O que é que eles pretendiam com isto? Aterrorizar, assustar. Mas isto demonstrava o quê, irmãos? A falta de fé e de confiança nas promessas de Deus. Os gigantes eram, para os espiões, pessimistas, tão fortes, e eles se consideravam tão fracos como gafanhotos diante dos gigantes. E a reação, meus irmãos, o povo começou a chorar. Capítulo 14, versículo 1. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto, e porque o Senhor nos trouxe para esta terra, para cairmos à espada, para que as nossas mulheres, as nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltaremos para o Egito. Vamos mudar de líder. Vamos escolher alguém que diga amém a tudo aquilo que nós queremos.
E, meus irmãos, realmente uma experiência tão triste, tão negativa no tempo do Antigo Testamento. Mas a palavra do Senhor é fiel. E diante deste panorama negativo, Josué e Caleb, nos versos 7 e 9, reafirmam a sua confiança plena no Senhor. Então diz o texto: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque, como pão, os podemos devorar, e a proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse a Josué e a Caleb: deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro de todos os filhos de Israel. No momento de maior tensão, o Senhor se revelou: estou aqui, eu é que mando, eu é que decido. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? Até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, vou feri-los com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Meus irmãos, uma experiência que nos deve mostrar que Deus é soberano e que o Senhor tem os seus propósitos para realizar. Conosco, pessoas fracas, inconstantes, muitas vezes inseguras, mas, meus irmãos, quando nós deixamos que o Senhor possa orientar e dirigir, coisas maravilhosas acontecem.